Bom dia, meninos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Como é que vocês têm passado a nossa última aula pra cá? Agora é assim, né? A gente se encontra semanalmente, mas virtualmente. O importante é dar seguimento às nossas aulas, seguimento ao nosso conteúdo, né? E fazer valer esse nosso tempo em casa, essa nossa atividade distanciada da sala de aula. Bom, qual que é o assunto de hoje? Pré-história, entre aspas, tá bom? Nosso assunto é o período mais longo da história. Vocês lembram que eu fiz para vocês uma conceituação, uma divisão, perdão, no quadro dos 5 grandes períodos que a história estuda? Vamos relembrar aqui comigo? Vamos lá. Qual que é o primeiro? Pré-história. Qual que é o segundo? Idade Antiga. Qual que é o terceiro? Medievo. Qual que é o quarto? Modernidade. Qual que é o quinto? Contemporânea. Nosso tempo presente. Muito bem, arrasaram. Palminhas para vocês. É isso aí. Então, qual que é o nosso primeiro conteúdo aqui de estudo? Qual que é o nosso conteúdo da aula de hoje? A pré-história, certo? A pré-história a gente vai dividir ela em 2 grandes períodos, que é o Paleolítico e o Neolítico, pra gente entender cada um deles separado, tá bom? Então, vamos lá. Pré-história é o nome dado ao período anterior à invenção da escrita. Ele data de cerca de 100 milhões de anos até o ano 4000 antes de Cristo. É o período mais longo da nossa história, certo? Então, desde a evolução do nosso hominídeo, certo? Até a invenção da escrita por volta de 4000 anos antes de Cristo. Até aqui, ok? Então, isso é pré-história. Tá, o que é paleolítico? Paleolítico ou idade da pedra lascada, como vocês preferirem, né? Mas o termo correto é o paleolítico. É o momento em que esses hominídeos eles estão se desenvolvendo. Qual que é a principal característica desse período? O nomadismo. Professora, mas o que é nomadismo? Nômade é aquela pessoa que não fixa moradia em um lugar só. Ela sai mudando constantemente de lugar, certo? Então, vamos lá. Como é que funcionava isso? Eles sobreviviam da caça de animais, da coleta de fruta e algumas vezes da pesca, certo? Mas em especial da caça e da coleta. Muito bem. A domínio do fogo. É nesse período que o homem aprende a dominar o fogo. Tem-se um mito, tem-se uma historinha, e a gente vai falar que é mito, porque a gente não tem comprovação, de que caiu um raio numa árvore. Viu o raio pegando a árvore, pegando fogo aí? Assusta. Vamos lá. Caiu um raio numa árvore, muito bem, pegou fogo. E o homem, né, se deparou com aquilo. Vale lembrar que hoje nós somos homens sapiens sapiens. Nós pensamos, raciocinamos, somos inteligentes. Naquela época, o homem, a evolução do Australopithecus é o Homo habilis. O habilis, ele não tem essa desenvoltura. Ele precisa experimentar para saber o que acontece. A gente não. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Mamãe tá aí na cozinha de vocês fazendo papá. Convida a tia para almoçar quando a quarentena passar? Beijo de luz. Vamos lá. Mamãe tá aí na casinha de vocês fazendo papá, certo? Vamos lá. Foguinho na panela. Você precisa encostar a mão na panela para saber se tá quente? Não precisa. Mas por que não precisa? Porque a gente é inteligente. A gente raciocina. Bons meninos. Então a gente não precisa. Mas a gente não precisa da experiência para saber se é quente. Mas naquele período lá, o homem não sabia disso. Então, o que acontecia? Tem uma aranha passeando aqui. Saiu. Então, o que acontecia? O meu hominídeo, ele não tinha essa consciência, essa concepção. Então, o que ele fazia? Ele ia lá e colocava a mão no fogo. Pra saber o quê? Pra saber se era quente, se era frio, se era gelado, o que era. Porque ele não tinha essa concepção, essa percepção. Ele precisava da experiência, certo? Então, ele colocava a mão no fogo, quente, queima, cozinha a carne, né? Então, ele começa a olhar o fogo com outros olhos. Sabe o que eles começaram a perceber? Enquanto tinha fogo queimando, animais selvagens não se aproximavam. Então, eles começaram a pegar esse fogo, a manter sempre aceso o mesmo fogo, até eles dominarem, eles mantinham sempre aceso o fogo, numa tentativa de espantar os animais selvagens. Com o passar do tempo, eles sem querer, querendo, porque todo o processo evolutivo do homem, ele se dá de forma acidental, né? O homem, ele vai desenvolvendo habilidades meio que por sem querer. Então, o homem tá lá na fricção de uma pedra, debaixo tem folha seca, capim seco, né? E ele tá lá friccionando as pedras para tentar fazer um instrumento de pedra. O que acontece? Dá uma fagulha e bum!
fogo, o homem começa a desenvolver o domínio do fogo. Aí ele repete para entender o que ele fez, o que aconteceu. Demora a entender que precisava da palhinha seca lá embaixo, que não é a pedra que pega fogo, eu preciso de alguma coisa que dê combustão, certo? Se eu friccionar uma pedra na outra, vai dar faísca, não vai dar fogo? Não, pedra não pega fogo. Né? Muito bem. Vocês são muito espertos, eu gosto de vocês. Aí, vamos lá. Então, assim, esse é o homem que começa a dominar o fogo. Muito bem. Com o domínio do fogo, a vida desse homem muda gradativamente. Ele começa a cozinhar a carne, né? Assar, a ferver os alimentos, coisa que eles não faziam. Carninha crua. Bem gostoso. Só que não. Bem gostoso. Só que não. Então. Pois é, aí eles começam a cozinhar a carne, eles começam a preparar alguns alimentos, eles começam a fazer alguns instrumentos. Tudo que a gente sabe sobre esse período, como a gente não tem registro escrito, é por meio ou de fósseis, né, de animais, de cerâmicas, de pegadas ou de fósseis, ou de utensílios, as cerâmicas, as pinturas. Mas sabe qual que é a fonte mais importante de informação desse período? As chamadas pinturas rupestres. Essas aí. Muito bem. As chamadas pinturas rupestres são elas que dão pra gente a informação. Por quê? O homem, o famoso homem das cavernas, né? Por que é homem da caverna? Porque eles moravam em cavernas. Ponto. Eles moravam em cavernas e ficaram homens das cavernas. Muito bem. Esses famosos homens das cavernas, a pintura rupestre era a comunicação deles. Era como que a gente passa algum conhecimento nos dias de hoje? A escrita, não é verdade? Nós temos um sistema maravilhoso de comunicação que é a escrita. Eles não tinham esse sistema nesse período. Então, como é que eles passavam a comunicação para outra pessoa? Ou como é que eles deixavam registrado a sua importância nesse período? Através das pinturas rupestres. Lá eles desenhavam. Por que a gente sabe que o fogo espantava os animais e que eles se utilizavam do fogo? Porque tinham essas pinturas. Um homenzinho segurando uma tocha de fogo e um animal selvagem. Como é que a gente sabe que eles descobriram a lança? Porque tem o registro nas cavernas. São chamados sítios arqueológicos, tá? Diquinha pra vocês aí, pesquisar no Brasil onde tem sítio arqueológico, tá? Vou cobrar quando a gente voltar. Pesquisar no Brasil onde tem sítio arqueológico, tá bom? Muito bem. Então, é por isso que as pinturas rupestres são tão importantes. Ela não é somente uma forma de arte. É por meio delas que a gente conhece tanto sobre esse período. E a gente sabe dizer pra vocês por que eles mudavam de lugar pro outro. Por que a gente sabe que mudava. Porque a mesma pintura encontrada ao extremo sul da África foi encontrada ao extremo norte da África. Vale lembrar aqui que a África é o berço da civilização. Por que a gente fala isso? É lá que surgem os primeiros hominídeos. É de lá que surge os humanos, tá bom? Os primeiros hominídeos, e aí sim. Por isso a gente fala que a África é o berço da humanidade, ok? Então a gente sabe agora a importância das pinturas rupestres, não é? Não é só arte, não é só desenho. Elas transmitem informações sobre aqueles períodos. Muito bem, sobre aquele período. Ok, então características importantes do Paleolítico. O homem domina o fogo, certo? O homem começa a andar de forma ereta, o chamado Homo erectus, certo? Ele começa a andar de forma ereta. O homem se muda constantemente, ele é nômade, ele sobrevive da caça e da coleta, ele não planta. Eu tô num lugar, geralmente próximo a um rio, acabou ali meu alimento, acabou ali minha fonte de comida, eu pego minha trouxinha, mudo de lugarzinho. Então ele é nômade, aquele que se muda constantemente. Qual que é a transição? Qual que é o marco, professora? O que é aquilo que muda? Aquele negócio que fala assim, agora não é mais paleolítico, é neolítico. A invenção da agricultura. E agora eu vou contar um negócio interessante para vocês. Sabe quem foi que descobriu a agricultura? Sabe quem foi que descobriu que, assim, que se eu colocar uma sementinha na terra, jogar uma aguinha e esperar, vai crescer? A mulher. A mulher. Muito bem, a mulher. É a mulher, por meio da observação dos pássaros, de observar os pássaros, pegar um fruto, levar a semente e aquele mesmo fruto nascer em outro lugar, é que elas pensaram assim, uai, se o passarinho pega a sementinha aqui e leva lá pro outro lado e nasce uma frutinha, se eu pegar a mesma sementinha e plantar no chão, vai nascer. O que elas fizeram? Por meio da observação, elas começaram a cavar a terra com as mãos, semear, tampar, aguar. Qual que é essa técnica? Agricultura.
Então, veio aí o homem dominou a agricultura. Com esse domínio da agricultura, a gente tem a chamada Revolução Neolítica. Por que é revolução? Porque muda a forma que o homem vive naquele período, né? Ela acontece por volta de 10.000 anos antes de Cristo. Principal característica do período neolítico: o domínio da agricultura é a fase mais importante, é o fator mais importante desse período, tá bom? Então, se eu perguntar qual que é o fator mais importante do neolítico, domínio da agricultura. Por quê, professora? Porque é pelo domínio da agricultura que o homem começa a se fixar em um lugar só. Por quê? Se eu preciso semear, se eu preciso esperar crescer, eu tenho que ficar quietinho. Vocês concordam comigo que eu preciso ficar quietinho para esperar aquilo ali acontecer? E como que isso se dá? Por meio do processo de sedentarização. O processo de sedentarização é o processo de parar, de ficar quieto em um determinado lugar, tá bom? Então, o processo de sedentarização é o processo de ficar quieto em um mesmo lugar. E isso acontece no período neolítico, ok? Então, vamos lá. Principal característica do neolítico: os homens são sedentários. Principal invenção: a agricultura. Quem foi que dominou a técnica primeiramente? As mulheres, por meio da observação dos passarinhos e de alguns outros animais no mover das sementes, tá bom? Então, vamos lá. Qual que é o período mais longo da história? Chamado pré-história. Como é que eu divido esse período? Paleolítico, neolítico. Paleolítico tem a invenção do fogo, um processo de nomadismo, que eles não param no mesmo lugar, e os homínidos ali viviam da invenção do fogo. Não, perdão, desculpa, tia Cata, volta. Domínio do fogo. O fogo não foi inventado pelo homem, o fogo foi dominado pelo homem, tá bom? Opa, voltou. Então, vamos lá. Domínio do fogo, foi o que eu disse anteriormente. Domínio, isso vai ficar gravado, né? Não foi o que eu disse. Domínio do fogo. Eles eram nômades, se mudavam constantemente, certo? As pinturas rupestres nos fornecem informações acerca daquele período, porque eu não tinha escrita. Neolítico. Neolítico eu tenho como principal invenção a agricultura, desenvolvida pelas mulheres. Por que as mulheres, professor? Porque os homens às vezes saíam para caçar, para coletar os frutos, e as mulheres que ficavam nas aldeias, certo? Nesses primeiros lugares. E vale lembrar que com o surgimento da agricultura, com o processo de sedentarização desse povo, da fixação deles no mesmo lugar, eu tenho o surgimento de estados, de civilizações, de nações, mas isso é um conteúdo mais pra frente. Mas só para vocês entenderem a importância da agricultura na vida do homem desse período, tá bom? Então, eu gostaria aqui que vocês façam uma pesquisa sobre o sítio arqueológico no Brasil. Não esqueci, façam uma pesquisa para mim, tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição. É um período realmente tranquilo. Eu gostaria que vocês olhassem para ele assim com muito interesse, porque é um período muito interessante. É o que a gente conhece, vai conhecer a nossa história, como surgiu o nosso conjunto de leis, a escrita, o domínio do fogo, as pinturas rupestres, o processo de fixar, fazer moradia, fazer casa. A gente precisa conhecer o chamado pré-história, que é a história antes da escrita, certo? Para entender o nosso dia atual. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, de compartilhar e de se inscrever aqui no canal, tá bom? Beijinhos, fiquem com Deus e até a semana que vem!